Então, amém. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Amém? Vamos ler? Número, Josué, 1 Samuel. Aqui, 40. Então vamos ler agora, todo mundo acompanhando com os olhos? Vamos lá. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-los sobre o alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e aproximou-se do filisteu. Até aí. Vamos orar. Deixa a Bíblia aberta. Vamos orar. Senhor, clamamos a Deus pelo poder vivo que é no sangue do teu Filho amado Jesus mais uma vez. Pedimos a Deus pela tua misericórdia, Senhor, porque o Senhor esteja falando conosco através da tua palavra, Senhor, que foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo para nos ensinar, nos exortar. Senhor, tem misericórdia, Senhor, fala conosco em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Hoje, o Senhor, Ele quer nos ensinar sobre os meios de graça. Para falar dos meios de graça, nós usamos esse texto aqui, que é o texto onde Davi, todo mundo conhece Davi. Antes de Davi ser rei de Israel, Davi era um pastor. Um pastorzinho que louvava o Senhor, que era segundo o coração de Deus. E Davi ouviu falar que tinha um povo filisteu que estava afrontando o povo de Israel. E um desses filisteus, que era o gigante Golias, todo mundo conhece a história, ele afrontava o Deus de Israel. Davi ouviu aquilo e ficou indignado. Quem ele pensa que é para afrontar o Deus verdadeiro, o Deus do céu? Davi falou, eu vou enfrentar o gigante. Porque ninguém tinha coragem ou ousadia para enfrentar o gigante. Então, rapidinho, contando a história. Já nós vamos falar da revelação do texto. Davi, primeiramente, ele chegou a Saul e falou, eu vou enfrentar o gigante. Deram para ele roupas de soldado. Naquela época, espada de ferro, uma couraça de ferro, capacete. E Davi, ele era só um pastor, ele nunca tinha colocado uma roupa daquela. Então ele não conseguia nem se mexer direito, porque ele não estava acostumado com aquela armadura que o homem tinha preparado. E ele falou, não preciso disso. Ele foi até um ribeiro, pegou 5 pedras, colocou no seu alforje, que é uma bolsa de pastor, e foi até Golias, que era o filisteu, povo contrário a Israel, povo que queria guerrear. E quando o filisteu viu ele, falou assim, ué, você acha que eu sou um cão? Você vem com pedras, pau, que ele tinha um cajado de pastor? Ele falou assim, você vem com arma e lança, mas eu venho até você em nome do Senhor. Olha a ousadia de um servo de Deus que sabe o poder que tem. Quer ver quando ele falou isso? Ele falou assim, ó, no 45, no capítulo 17, 45, ele falou assim, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Ele tirou toda aquela armadura que era do homem e usou aquilo que ele sabia usar, que ele já sabia usar. E, como todos conhecem, ele venceu o filisteu. Ele atirou a lança, ele rodou a sua funda, mirou, e pelo poder do Senhor, da ousadia, ele acertou na testa do gigante a pedra, o gigante tombou, depois Davi foi lá, pegou uma espada e degolou a cabeça de Golias. Para finalizar, para mostrar para todo o povo de Israel o Deus de Israel. Para mostrar para todo o povo quem é o Deus de Israel. Que usou uma pessoa, um pastor sem experiência de guerra. Na Bíblia fala que ele tinha um semblante gentil, era um moço ruivo, provavelmente pequena estatura.
Então, na Bíblia fala que o Senhor usa as coisas pequenas para confundir as grandes, as coisas humildes para confundir os sábios. Então, Deus usou um pastorzinho sem experiência de guerra para vencer o filisteu, vencer Golias. Então, essa é a história verídica, está na Bíblia. E o que o Senhor quer ensinar com essa história maravilhosa que nós já conhecemos? O gigante, o filisteu, ele representa o próprio inimigo de Deus. Inimigo de Israel, inimigo de Deus. Quem que é o inimigo de Deus, Ana? O diabo. Vamos falar. O mal é o inimigo de Deus. Contrário ao Senhor. E o inimigo de Deus, ele afronta os servos do Senhor. Ele persegue, ele afronta. Mas, na Bíblia fala que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Davi, ele era um servo de Deus. Davi, ele representa o servo do Senhor. Davi, ele não quis usar roupas para se proteger, roupas que foram feitas por homens. Porque para lutar contra o mal, aquilo que o homem do mundo oferece não resolve. Para lutar contra o mal, para lutar contra algo espiritual, contra o mal que representa Golias, nós temos que lutar com armas espirituais. Não tem como eu ofender o mal, porque nós não estamos vendo ele fisicamente, mas ele existe. Tem servos de Deus que têm visão aberta, que conseguem ver o mal, mas a maioria de nós não temos essa visão aberta, mas ele existe. O reino espiritual, ele briga por nós. Então esse filisteu afrontou a Davi, o povo de Israel. Davi, que é um servo do Senhor, ele foi até o ribeiro. Para você pegar a pedra do ribeiro, você não tem que ir lá no fundo, porque a pedra não boia. A pedra fica no fundo. Ele foi ter uma profundidade com Deus. Ele foi à fonte das águas vivas, que é o Senhor Jesus. Ele desceu ao ribeiro. Ele foi no profundo. Davi diz: Senhor, tu me sondas e conheces. Ele foi para quem conhecia ele. Naquele momento de enfrentar o inimigo, ele foi aonde ele teria a resposta. Ele foi até quem poderia vencer o mal. Quem vence o mal é o bem, é o Senhor. Não tem nenhum recurso humano. Nós, como homens, não podemos lutar com o mal sozinhos. Ah, eu vou vencer esse vício? Eu vou vencer tal coisa? Não, o mal não chega até mim porque eu sou o cara. Não, armaduras do homem não funcionam contra o mal. Para vencer o mal, você precisa de armas espirituais. E Davi vai ensinar quais armas são espirituais. Quais são elas? Existem muitas armas, mas 5 foram essenciais para Davi. 5 pedras no ribeiro. Ele vai na profundidade, ele pega a pedra. 5 pedras. Os meios de graça representam essas 5 pedras, que é a oração, o jejum, a madrugada, o louvor e a palavra do Senhor, a Bíblia. Porque Davi sabia que para lutar contra o mal, o servo de Deus sabe que para lutar com o mal, você precisa das armas espirituais. E são essas as 5 principais armas espirituais. Quando você está no momento de luta, você dobra o seu joelho, você ora, oração. Ora. Se, dependendo da situação, você precisa jejuar. Tem uma passagem na Bíblia onde os discípulos não conseguiram expulsar um tipo de demônio. Porque Jesus, ele estava em outro lugar. E Deus tinha dado autoridade. Jesus tinha dado autoridade aos discípulos. Eles não conseguiram expulsar. Quando Jesus volta, eles falam: Senhor, não podemos expulsar. Ele falou assim: esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Então, muitas vezes, tem coisas que vai precisar do jejum, uma consagração a mais, um esforcinho um pouco a mais, negar a própria carne. E o jejum precisa ser consultado, precisa entender do jejum. Então, oração, jejum, o louvor. O louvor, para quem muitas pessoas não sabem, o louvor também é uma arma espiritual. Sabe quando o louvor é uma arma espiritual? Uma prova? Quando Saul estava perturbado pelo espírito maligno,
Davi solava a harpa e o espírito maligno saía. Ele nem cantava. O solar do louvor repreendia o inimigo. Tamanho é o poder da melodia de um louvor que vem do céu. Ele tem poder, a melodia, o efeito sonoro que veio do céu é uma arma espiritual. Porque Davi, quando Saul desobedeceu o Senhor e o Senhor o retirou, falou assim: você vai perder o seu reinado. O inimigo se apossou dele, ele vivia perturbado. E Davi já conhecia Saul, ele ia às vezes lá tocar para ele. E quando ele tocava a harpa, dedilhava a harpa, que é um instrumento lindo, Davi amava o louvor. Davi inventava até instrumentos musicais para louvar o Senhor. Salmos, muitos louvores são inspirados nos salmos da Bíblia, que são louvores que Davi escreveu. Então Davi sabia o poder do louvor, que era a terceira pedra. A outra pedra, madrugada. Na Bíblia fala que se de madrugada você me buscar, você vai me achar. Os que me buscam de madrugada, tem um texto na Bíblia que fala isso. É uma arma espiritual que também, assim como o jejum, você tem que sacrificar um pouquinho a sua carne, levantar cedo. E, Senhor, aqui na parte da manhã, Senhor, estou colocando o Senhor no primeiro lugar. Senhor, eu preciso dessa solução, madrugada. E a última arma espiritual, a palavra de Deus. Como eu já falei, a palavra ela é um manual da nossa vida. Ela é um livro, a Bíblia é um livro histórico, é um livro de ensino, mas principalmente ele ensina a nós lidarmos com as pessoas. A Bíblia nos ensina como nos achegar até a Deus. Então, essas são as 5 armas espirituais. Amém, Pai Senhor. Vamos chegando. Então, meus queridos, Davi, vamos continuar aqui? Davi, ele foi até o ribeiro, tio, pegar 5 pedras para vencer Golias. Te amo. Também te amo. 5 pedras para vencer Golias. Quais representam essas pedras? Os meios de graça. O que são meios de graça? São armas espirituais. Então ele pegou essas armas espirituais, essas 5 pedras que é oração, jejum, madrugada, louvor e a palavra, colocou no seu alforje de pastor. O que significa o alforje? O nosso coração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Davi disse isso. Amém, glória a Deus. Ele pegou todo o conhecimento que ele teve, as armas espirituais, ele guardou consigo. Ele tinha as armas espirituais no seu coração, na sua alma. E ele, quando ele se encheu do Espírito Santo, porque ele desceu ao ribeiro catar as 5 pedras, ele se encheu de oração, ele se encheu de louvor, ele se encheu da palavra do Senhor. Vai saber se ele já não tinha levantado de madrugada a orar? Vai saber se ele já não tinha jejuado um dia antes? Na Bíblia não fala, mas Davi era um servo de Deus, ele sabia usar as armas espirituais, então ele põe no seu coração no alforje de pastor, que era só dele. Nosso coração é só nosso. Deus conhece o nosso coração. E ele vai. Agora ele vai até o gigante. O gigante, o mal, ele pode até zombar do servo. Mas o servo não inclina a cabeça porque ele sabe que maior é o que está conosco do que está no mundo, diz a palavra do Senhor. Ele sabia o Deus de Israel. E ele fala no versículo 45. Tu vens a mim com espadas, com espada, com lança, com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Chego a me arrepiar. Amém, glória a Deus. Porque além dessas 5 armas espirituais, que é oração, jejum, palavra, louvor e madrugada, ele usa o nome do Senhor. Porque no nosso nome gigante não cai. No nosso nome, nome da Miriana, nome do pai, nome da mãe, não cai. O inimigo não cai. Mas no nome do Senhor o inimigo cai. Ele foi em nome do Senhor. Ele não falou assim, ó, eu sou Davi, eu vou te derrubar. Não. Ele sabia quem ele era, que ele não é nada, ele precisa do Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos do Senhor. Então ele não disse, eu venho no meu nome, Davi.
Eu venho no nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. O Senhor se agrada quando nós defendemos o nome dele. O Senhor se agrada quando nós defendemos o nome do Senhor. Quando alguém zomba do nome do Senhor, respeita o meu Deus. Quem és tu? Ele fala, quem ele pensa que é para falar assim do Senhor dos Exércitos? Davi toma as dores. Na Bíblia fala que na Bíblia fala assim que você tem que pedir sabedoria para que quando alguém vier afrontar o nome do Senhor, você tenha algo a responder. A Bíblia fala isso, se eu não me engano, em Provérbios, eu posso encontrar depois. O Senhor se agrada de quem veste a camisa do nome dele e não tem vergonha. Imagina a multidão, o exército dos filisteus, o exército de Israel, todos os soldados ali com medo do gigante, soldados experientes de guerra. E vem um pastor com tanta ousadia enfrentar o gigante sem experiência nenhuma de guerra. E o Senhor se agradou da postura do servo, porque ele tinha as armas espirituais e ele sabia usar. Ele sabia, porque Deus, quando ungiu a Davi, Deus já conhecia Davi. Então, o gigante caiu. Uma das pedras, porque às vezes nós vamos ter que jejuar, ler a palavra, cantar louvores. Alguma dessas pedras pode ter certeza que vai derrubar o inimigo. Ou todas em conjunto. Então, Davi mira e com a bênção de Deus, porque o Espírito Santo, ele é certeiro. Então, vai bem na testa. Porque imagina, o gigante estava todo equipado, com capacete, com escudo, com lança. Não podia atingir o corpo, tinha que atingir na cabeça. E, na Bíblia fala, quando lá no Jardim do Éden, falou assim, tu ferirás a cabeça, né? Falando da mulher, tu ferirás a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já estava avisando que do ventre de uma mulher haveria de vir o Salvador que pisaria na cabeça da serpente. Então Deus, ele atinge na cabeça do inimigo de Satanás, da serpente. Foi na cabeça. Não foi no braço, não foi para derrubar, para matar. Porque o senhor sabe, pai, se der um tiro na cabeça não tem solução. Se você tirar no ombro, se você tirar na barriga, se você tirar na perna, o cara pode viver. Mas se atirar na cabeça, não tem o que fazer. É morte na certa, na cabeça não tem. A cabeça, acabou, matou na hora. E Davi se encheu do Espírito Santo e foi lá e terminou o serviço. Arrancou a cabeça. Você quer falar alguma coisa, mãe? Não? Então, meus irmãos, o que Deus quer nos ensinar? O inimigo se levanta contra nós. Na nossa vida, vai se levantar Golias na nossa vida. Os Golias podem ser tentações. Os Golias podem ser vícios. Os Golias podem ser más amizades. Podem ser tantos Golias na nossa vida, durante a nossa vida. Tem pessoas que são enviadas pelo próprio inimigo para te derrubar, para afrontar o seu Deus, para falar quem você pensa que é. Mas se você for um servo de oração, de jejum, de ler a palavra, de na sua boca só ter adoração, porque Deus, ele é um Deus que não aceita fogo estranho. De uma boca não pode sair adoração e música do mundo. De uma boca não pode sair água, de um rio não pode sair água doce e amarga. Então, o Senhor não aceita fogo estranho? O Senhor não aceita adoração contrária? Então, na boca de Davi só tinha o louvor. Deus, quando Davi louvava, tinha pureza. Não era da boca para fora. Davi vivia o que ele cantava. Sonda, Senhor, o meu coração. Davi vivia o que ele cantava para Deus. Então, nós temos que ser igual a Davi. Nos assemelharmos a Davi. Ser um servo que usa as armas espirituais quando Golias vier. Quando você se deparar com uma situação, não, aquilo eu não consigo vencer. Ah, não, aquilo ali é tentação demais para mim. Nossa, esse pecado para mim não dá. Isso eu não troco por Jesus. É um Golias na tua vida. E esse Golias você não vai vencer sozinho. Você precisa do Senhor. Eu venho a ti em nome do Senhor. Quando o inimigo se levantar, você diz a ele: tentação, vício, mal,
Perseguição, eu venho a ti em nome do Senhor. Não é meu nome. Use as armas espirituais. O que está faltando na sua vida? Está faltando que arma espiritual? Qual pedras que está faltando você buscar do Senhor lá no rio, no ribeiro? Desce no ribeiro. Vai mais profundo com Deus, que a pedra ela fica lá embaixo. Ela não fica no raso, ela não boia. Você tem que descer. Você com Deus, intimidade. Fecha a porta do teu quarto. Busca a Deus. O que está faltando, Senhor? Você está faltando alguma pedra no meu alforje para vencer o meu gigante? Desce no ribeiro. Se encha das armas espirituais e vá lutar a sua luta em nome do Senhor dos Exércitos. Porque Deus também é um Deus de guerra. Ele vence o mal por nós. Porque Deus é misericórdia, Ele nos ama. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ir ao ribeiro. É muito fácil, eu quero ter as 5 pedras, que são as armas espirituais, para vencer o meu gigante. É muito fácil, eu quero as pedras. Eu quero. Olha por mim na igreja. Ai, de vez em quando eu ouço um hino. É muito fácil você querer as pedras. As pedras são bonitas, são boas. O louvor é bonito. A Bíblia é boa. Buscar fazer um jejum, que bonito. Nossa, parabéns, que esforço. É bonito, eu quero a pedra. Mas você está descendo no ribeiro para pegar a pedra? Ou você quer que alguém te entregue a pedra? Porque a pedra ninguém te entrega. Sabia que a pedra ninguém vai te entregar? Não tem como eu falar aqui, ó. Tome a pedra para você, cada um tem que buscar a sua pedra. É experiência individual com Deus. Você vai orar. A gente pode pedir oração, mas você tem que ter a sua oração com Deus. Claro que é. Você pode jejuar por outro, mas você também tem que jejuar pela tua vida, por quem você ama. Ah, eu acho bonito os louvor, mas a sua boca tem louvor? Você tem que buscar as tuas pedras, a tua experiência com Deus. Tu que tem que descer no ribeiro. Tu que tem que descer nas águas do Espírito Santo, que vai te entregar as pedras, porque Deus é amor. Se você pedir, se você buscar, você vai encontrar. Jesus disse: aquele que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. E aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Jesus é um cavaleiro. Se você descer ao ribeiro, ele estará lá. Vai te entregar as armas que você precisa para lutar com o seu gigante. O que está tão difícil na minha vida de eu me achegar a Deus? Por que está tão difícil de eu largar o mundo? Por que isso aqui eu não troco por Deus? É o seu gigante, meu irmão. Cada um tem o seu gigante. Cada um tem a sua tentação. E o inimigo sabe as nossas fraquezas. O gigante sabe aonde vai nos afrontar, aonde a gente pode ficar mais fraco. E é aí que a gente se fortalece pegando as pedras no ribeiro, igual Davi. Amém? Pegando as pedras no ribeiro. Você tem que descer no ribeiro. Amém. Davi, ele não foi ali na última hora. Ai, me dá aqui alguma coisa que... Nossa, que desespero. Não, ele se preparou antes. Ele se preparou antes. Tem lutas que a gente tem que se preparar antes. Ó, meu parente tá com aquela situação. Peraí que eu vou descer lá no ribeiro. Vou pegar as pedras aqui e eu vou levar uma palavra de salvação para aquela pessoa. Eu venho a ti em nome do Senhor. Ou a luta é comigo mesmo. Peraí. Eu não tô vencendo isso, Senhor. Tá difícil. Peraí. Eu vou lá no ribeiro. Que lá no ribeiro tem pedra. Tem pedra. Pedra de poder. Pedra que derruba o mal na testa, na cabeça, que é para ele não levantar mais. Que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus ele restaura por completo. Quando Deus cura, ele cura por completo. Quando Deus derruba o gigante, ele derruba para matar. É para não levantar mais. Tem gigantes que a gente precisa matar na nossa vida. Tem gigantes que a gente precisa matar. Não pode fazer igual aqueles soldados que era povo de Deus. Era povo de Israel também. Mas estava tudo com medo. Estava tudo usando armas que os homens fizeram. Mas para derrubar Golias tinha que ser arma espiritual. Não era espada que derruba o inimigo, Satanás, não. É com jejum, oração, madrugada. Se tua filha está no mundo, busca no ribeiro que Deus tem poder para libertar. Não é você, não sou eu. É descendo no ribeiro. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou como seu pai, eu vou com poder de servo, nome do Senhor. E esse mal vai sair. Tá precisando orar mais?
Orar mais. Tá precisando jejuar? Vamos fazer um jejum, vamos pagar um preço, porque a luta é espiritual. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus é um Deus de guerra. O mundo espiritual, ele guerreia contra as nossas vidas. O inimigo quer que a gente pereça sem ter a salvação. E os anjos de Deus, o Espírito Santo luta para que nós possamos ter a salvação. É guerra espiritual. E se você não usar armas espirituais, não tem como vencer o reino espiritual. Com as nossas forças humanas, vencer o espiritual são mundos diferentes. Tem que usar a mesma medida de arma. É arma espiritual com luta espiritual. Tem coisa que a gente consegue fazer, mas o espiritual sozinho não consegue. Davi, ele foi em nome do Senhor, ele não foi no nome dele. E é por isso que ele venceu. Amém? Vamos lembrar dessa passagem, guardar no nosso coração, que quando se levantar algum gigante na nossa vida, a gente lembre de descer no ribeiro. Vamos pegar o que eu preciso pegar do Senhor para lutar a minha batalha. Amém? Glória a Deus.